dia 4 de janeiro de 1903, uma multidão se reuniu em Coney Island para presenciar uma execução. Haviam cerca de 1.500 espectadores e quase 100 fotógrafos presentes no local. Mas acontece que essa não seria uma execução comum, e sim de um elefante de quase 6 toneladas. Essa é a história de Topsy e seu terrível destino. Apesar de ser apresentada como a primeira elefanta nascida em solo americano, a origem de Topsy começa no sudeste da Ásia. Ao longo do século XIX e XX, era muito comum que animais fossem capturados na África e Ásia e levados para solo americano. Por volta do ano de 1875, em algum lugar no sudeste da Ásia, nascia Topsy. Normalmente, os elefantes asiáticos eram capturados por caçadores e depois vendidos a comerciantes especializados em animais exóticos. Então, esses comerciantes transportavam os elefantes capturados, muitas vezes em condições cruéis e desumanas, para várias partes do mundo para serem utilizados em circos, zoológicos e parques de diversões. A Topsy foi capturada no ano de 1877. Ela então foi contrabandeada para os Estados Unidos por Carl Hagenbeck e comprada pelo proprietário do circo americano, Aiden Forpal. O processo de captura era conhecido por ser brutal e envolvia frequentemente a separação de elefantes jovens de suas mães. Uma ilustração feita por J. Emerson Tennant em 1867 mostra como os elefantes eram capturados. Eles normalmente eram encurralados por um grande grupo de pessoas. O primeiro proprietário de Topsy na América, Aiden Forpal, dono do Aiden Forpal Circus, era um homem muito ignorante e orgulhoso disso. No auge da sua fama na década de 1880, ele e Phineas Taylor Barnum, mais conhecido como P.T. Barnum, eram as principais figuras no mundo do circo, e frequentemente competiam um com o outro para ver quem era o melhor. O Adam sempre divulgava que Topsy tinha nascido em solo americano, mas era comumente desmascarado pelo seu rival, pois o mesmo comerciante que vendeu Topsy a Adam também vendeu elefantes ao P.T. Barnum. O filho de Adam Forpal Jr., também conhecido como Eddie, começou a se apresentar no circo do seu pai aos 11 anos e passou a assumir o controle do rebanho de elefantes. Ele era anunciado como o treinador de elefante mais jovem do mundo. Em uma dessas sessões de treinamento, Eddie foi quem supostamente quebrou a cauda de Topsy, deixando-a permanentemente deformada. Por quase 2 décadas, Topsy foi vítima de maus-tratos no Aiden Forpal Circus, sendo agredido frequentemente para que aprendesse os truques de maneira certa. Às vezes ela era expulsa apenas por frustração de Adam, que muitas vezes ficava bêbado e perdia o controle. Foi durante seu tempo como parte do circo de Adam que Topsy começou a ganhar a reputação de ser um elefante má. Porém, ela só estava agindo como um animal selvagem preso em cativeiro agiria. Então essa má reputação de Topsy era em sua maior parte culpa de seus donos, que muitas vezes contratavam treinadores mais baratos que não sabiam outro modo de ensinar, a não ser agredindo o animal. Topsy não foi a única elefanta a sofrer na mão de seus treinadores na época. Em 1883, o P.T. Barnum comprou um jovem elefante branco com manchas no rosto e o chamou de Tou Talong, ou a Joia do Céu, que de acordo com ele seria um elefante branco sagrado que ele comprou na Birmânia. Então, para rivalizar o Barnum, Adam lançou seu próprio elefante branco, um macho de 5 anos de idade, o chamando de Joia da Ásia. Mas o elefante de Adam não era branco de verdade, e sim pintado de pó branco. Essa ilustração descreve a chegada do elefante em Nova York como o elefante sagrado de Adam. Nos meses seguintes, uma guerra de elefante branco foi travada entre Adam e Barnum, um acusando o outro de falsidade. A guerra entre os dois teve fim quando o elefante branco de Barnum, o Joia do Céu, faleceu em um incêndio. Foi então que Adam anunciou que o Joia da Ásia tinha morrido depois de pegar um resfriado durante o inverno. Mas o elefante de Adam na verdade não tinha morrido. Ele simplesmente tirou a tinta do animal e o reapresentou depois como o elefante boxeador John L. Sullivan, em homenagem ao pugilista de mesmo nome. Uma das grandes características do circo de Adam era a corrida de elefantes, às vezes anunciadas como Corrida da Índia, nas quais Topsy se apresentava com frequência. Nessa notícia do Forpal Roots Book de 24 de maio de 1893, lemos que Topsy tropeçou e caiu em uma corrida no Missouri. Essa foi supostamente a sua primeira queda em corridas, mas não a última. Em outra notícia de 30 de agosto do mesmo ano, lemos que Topsy caiu novamente. Depois de Adam e Barnum se cansarem de competir para ver quem tinha o melhor elefante, eles começaram a abater os animais. Os machos, que eram considerados mais problemáticos quando estavam no cio, foram os primeiros.
Adam doou seu maior elefante, apelidado de Basil, para um zoológico na Filadélfia em 1888. Lá, o animal foi considerado muito perigoso para ser liberto e ficou acorrentado na Casa dos Elefantes. Ele permaneceu naquele mesmo minúsculo local até a sua morte 10 anos depois, em 1908. Tip, um elefante macho, foi o próximo animal que Adam se livrou. Tipsy foi envenenado em Nova York em 1894. Logo depois chegou a vez de outro elefante de Adam, o Dick. Essa é uma ilustração fantasiosa de um jornal retratando o instrumento do elefante de Adam, o Dick, no Madison Square Garden em abril de 1900. Dick foi de fato estrelado no Garden, mas não por um pequeno grupo de homens. 2 elefantes chegaram a ser usados no instrumento do animal, mas é difícil ter certeza sobre o que realmente aconteceu, já que os relatos dos jornais variam muito. Na manhã de 27 de maio de 1902, um homem chamado James Fielding Blunt entrou bêbado na tenda onde Topsy e outros elefantes estavam. Foi então que o homem começou a provocar os animais, oferecendo uísque e charuto. Ele acabou queimando a ponta da tromba de Topsy nessa provocação. Foi então que um animal de quase 6 toneladas derrubou o homem no chão e esmagou sua cabeça. O Centro de História e Cultura de Maryland escreveu que Blunt fez isso acidentalmente enquanto oferecia o charuto para o animal. Mas se foi acidental ou não, eu não acho que ele devia ter feito isso. A publicidade gerada pelo assassinato do homem trouxe grandes multidões ao circo para ver a elefanta, que agora era divulgada como a elefanta assassina. Em junho de 1902, durante o desembarque de Topsy de um trem em Kingston, Nova York, um espectador chamado Louis Dondero usou um pedaço de pau para fazer cócegas atrás da orelha de Topsy. Topsy então agarrou o homem pela cintura com sua tromba, ergueu-o no ar e jogou de volta no chão. Por causa desse ataque, Adam resolve vender Topsy. Topsy foi vendida em junho de 1902 para Paul Boynton, proprietário do Sea Lion Park de Coney Island, onde ela continuou sofrendo maus tratos e ainda assim sendo noticiada como elefante má. No final do ano, Paul Boynton alugou Sea Lion Park para Frederick Thompson e Elmer Dundee, que transformaram em uma atração muito maior e passaram a chamar de Luna Park. Durante a mudança do Luna em outubro de 1902, o treinador William Out, também conhecido como Whitney, se envolveu em um acidente em que ele perfurou Topsy com um forcado. Ele estava tentando fazer com que ela puxasse um brinquedo. Ao ser confrontado por um policial, William soltou Topsy para correr livremente pelas ruas. Em dezembro de 1902, William bêbado montou em Topsy e saiu livremente pelas ruas da cidade de Coney Island. Ele foi até a delegacia de polícia local causando um grande arruaço. Relatos dizem que Topsy tentou abrir caminho pela porta da delegacia, fazendo os policiais se refugiarem nas celas. Logo depois desse incidente, William foi demitido. Não está claro quantas pessoas Topsy matou porque sua história costumava ser sensacionalista, mas é possível que ela matou mais 2 pessoas no Luna Park. O que se sabe com total certeza é que em 1903, o Luna Park providenciou a execução de Topsy. Sem William para cuidar de Topsy, os donos do Luna Park, Frederick Thompson e Elmer Dundee, alegaram que não podia mais lidar com a elefanta e tentaram se livrar dela. Porém, nenhum zoológico ou circo queria a elefanta problemática. Em 13 de dezembro de 1902, o assessor de imprensa do Luna Park, Charles Murray, divulgou uma declaração aos jornais de que Topsy seria executada por eletrocução em poucos dias. Em 1º de janeiro de 1903, Thompson e Dundee anunciaram que tinha planos de realizar um enforcamento em público da elefanta e que cobrariam 25 centavos por participante. Ao ouvir os planos de Thompson e Dundee, o presidente da Sociedade Americana para a Prevenção da Crueldade contra os Animais, John Peter Haynes, interveio e proibiu o enforcamento, dizendo que era um meio desnecessariamente cruel de matar. E também disse a Thompson e Dundee que eles não poderiam realizar um espetáculo público e cobrar entrada. Mas tirando esses poucos detalhes, a Sociedade Americana para a Prevenção de Crueldade contra os Animais não fez nada. Depois de muita negociação, foi acordado um método de estrangular o elefante com grandes cordas amarradas a um guindaste movido a vapor. Eles também concordaram que usaria envenenamento e eletrocução. Então a data de execução de Topsy foi finalmente marcada para um domingo, 4 de janeiro de 1903. O evento foi acompanhado por cerca de 1.500 espectadores e 100 fotógrafos da imprensa. Muito mais espectadores estavam nas varandas e telhados de prédios próximos, que cobravam ingresso para ver o evento. Os detalhes da parte da eletrocução foram discutidos por trabalhadores da empresa de energia local, a Edison Electric Illuminating Company, do Brooklyn, sob a supervisão do eletricista-chefe P.D. Sharkey. Relatos de jornais sobre o evento
noticiaram que Topsy se recusou a cruzar a ponte até o local onde seria executada. Os proprietários do Luna Park então tentaram fazer com que William, o antigo treinador, conduzisse Topsy pela ponte, mas ele recusou uma oferta de $25, falando que não iria nem por $1.000 conduzir a elefanta. Foi então que eles finalmente desistiram de fazer Topsy atravessar a ponte e decidiram levar a morte até ela. O guindaste a vapor, as cordas e as linhas elétricas foram reinstaladas no local onde Topsy estava. Os eletricistas prenderam sandálias revestidas de cobre no pé dianteiro direito e no pé traseiro esquerdo de Topsy, para que a carga fluísse pelo corpo inteiro do elefante. Topsy então foi alimentada com cenouras misturadas com 460 gramas de cianeto de potássio pelo assessor de imprensa Charles Murray. Às 14h45, Shark deu um sinal para um eletricista a 9 quarteirões de distância para ligar o interruptor, e o eletricista-chefe do Luna Park, Hugh Thomas, ligou outro interruptor no parque, enviando 6.600 volts pelo corpo de Topsy por 10 segundos, que foram suficientes para derrubá-la no chão. Depois que Topsy caiu, o guindaste movido a vapor apertou 2 laços colocados em seu pescoço por 10 minutos. Às 14h47 daquele dia, Topsy foi finalmente declarada morta. Entre os membros da imprensa presentes no local naquele dia, estava a equipe de filmagem da Edison Studios. A equipe filmou um filme de 74 segundos da eletrocução de Topsy. O filme foi chamado de Electrocuting an Elephant e está disponível no YouTube. Eu não vou mostrar o vídeo aqui por razões óbvias. A execução de Topsy é frequentemente relatada como uma demonstração pública organizada por Thomas Edison durante a Guerra das Correntes, mas acontece que Thomas Edison nem estava presente no local no dia. Algumas fontes que eu pesquisei acabavam citando o nome dele, falando que ele queria provar como é que funcionava a corrente alternada, mas nenhuma participação do Edison foi citada diretamente, pelo menos não nas fontes que eu pesquisei. O Edison fez cerca de 1.200 curta-metragens durante esse período, mas poucos tinham participação do próprio Edison. Existem 2 coisas que podem ter ligado Thomas Edison com a morte de Topsy. A primeira seria que os jornais da época teriam descrito a execução de Topsy como feita por eletricista da Edison Company. E a segunda é o fato de que o filme do evento, como muitos filmes de Edison daquele período, receberam os créditos de Thomas Edison na tela. Topsy não foi a primeira elefanta a ter sido eletrocutada. Aqui está um relato do San Francisco Call, em 10 de novembro de 1901, sobre a tentativa de eletrocução de um elefante chamado Jumbo II, em Buffalo, em Nova York. Aparentemente, houve um problema com a conexão elétrica e a tentativa falhou. Provavelmente foi essa tentativa que deu a Thompson e Dudding a ideia de eletrocutar Topsy. Então esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo, que é um pouco diferente do iceberg. E não se esqueçam de dar um like e se inscrever, pois ajuda muito. Até mais.